Agora estou de volta e vamos então falar sobre a escritura. O que é a escritura de um imóvel? Bom, antes de mais, a escritura como conceito em geral é um momento oficial em que algum tipo de contrato é oficializado perante um notário ou um solicitador. Tanto pode ser um contrato de compra e venda, como pode ser uma propriedade horizontal. Deixo-te aqui um vídeo sobre o que é uma propriedade horizontal. E no caso da escritura do imóvel, a escritura do imóvel, digamos que é o segundo passo administrativo que tu vais ter quando iniciares a compra de um imóvel. Portanto, o primeiro passo é o CPCV, e também te vou deixar aqui outro vídeo sobre o que é um CPCV e como é que se processa o CPCV, que é contrato de promessa de compra e venda, e são as condições desse contrato de promessa e compra e venda que depois vão ser espelhadas na escritura pública. Essa escritura pública, que é feita perante um notário ou um solicitador, é o documento que finaliza a mudança de titularidade de um proprietário para outro, ou, por exemplo, se fores comprar um imóvel novo da construtora para ti, ou não deixa de ser de um proprietário para outro, mesmo que seja uma empresa, na verdade, e é esse documento que te dá, digamos, a posse oficial do imóvel. Esse documento tu recebes uma cópia. Aliás, recebes um original normalmente na própria escritura, que vais precisar para imensas coisas, portanto guarda com cuidado. E hoje em dia também já te enviam uma cópia digitalizada, etc., que eu aconselho sempre também a guardar, porque vais precisar tanto o original como a cópia digital para imensos processos. Mas, indo por partes, na escritura do imóvel, anteriormente à escritura, tu deves pedir uma série de documentos que são obrigatórios. E quais são eles? Tu deves pedir a caderneta predial do imóvel, que é um documento onde tu vais verificar se houver alguma, por exemplo, um pedido de obras coercivo da Câmara, ou se houver alguma hipoteca pendente sobre o imóvel, algum ónus, ou seja, algum encargo associado ao imóvel, vai estar anotado na caderneta predial. Portanto, é muito importante que peças a caderneta predial, que se pede online, custa 15€ e tem normalmente uma validade de 6 meses. Depois ela pode ser renovada. A caderneta predial urbana, que é a caderneta das finanças. E porquê é que isto é importante? Muitas vezes pode acontecer um proprietário ter feito uma obra que não foi registada. E tu podes estar a comprar um T2 que está registado como um T3. Se tu estiveres de acordo com isso, não há problema nenhum. Mas a caderneta predial urbana, a das finanças, tu vais ter uma descrição sobre a área do imóvel, vais ter uma descrição sobre o número de divisões, ou seja, a tipologia. Isto são informações importantes para ti como futuro proprietário para perceber se há alguma desconformidade ou se está tudo em linha com aquilo que tu viste e aquilo que é a realidade. Caderneta predial urbana das finanças, caderneta predial do registro predial, ok? E o que é que mais convém tu pedires? Convém tu pedires o certificado energético, hoje em dia é obrigatório. Tu, como comprador, podes abdicar de tê-lo. Eu não abdicaria, porque o que quer que tu queiras fazer com o imóvel, se não for para uso próprio, se for um investimento, se for para vender depois ou se for para arrendar depois, tu és obrigado a apresentar o certificado energético. Portanto, eu pediria, não abdicaria dele. O certificado energético dá-te o ranking, a etiqueta energética do imóvel e também te pode ajudar, caso tu queiras fazer obras e otimizar a eficiência energética do próprio imóvel, já podes usar a informação do certificado energético, que tem sempre indicações sobre, por exemplo, o tipo de chão, o tipo de isolamento das paredes, o tipo de janelas e quais são, ou o tipo de sistema de aquecimento de águas e quais são as medidas que tu podes tomar e mais ou menos quanto é que elas te custariam para otimizar a eficiência energética, e dizem também no certificado energético qual a diferença de etiqueta energética se tu fizeres essas melhorias. Também pode ser relevante que peças as plantas do imóvel. Isto porque para perceber se aquilo que tu vês também corresponde àquilo que existe. Se não houve nenhuma obra que não foi legalmente registada e que não consta nos registros oficiais. Se tiver havido, não quer dizer que tu não possas fazer um negócio, mas deves estar ciente disto e das implicações antes de avançares.
Se te disserem que não existe plantas, o meu conselho seria dirigir-te sempre ou pedir ajuda da imobiliária com quem trabalhes para se dirigir à entidade onde essas plantas existem. Em Lisboa, por exemplo, costuma ser, nos prédios muito antigos, o registro de Campolide, ou pode ser noutra Câmara Municipal outro tipo de registro, e perguntares se existem ou não as tais plantas. Não seria a primeira nem a última vez que um comprador faz um negócio onde lhe é dito que não existem plantas e depois, quando mais tarde quer fazer algum tipo de outro processo, outro processo administrativo, como por exemplo uma propriedade horizontal em que sim é obrigatório apresentar plantas à Câmara, descobrir que havia plantas e não saber que elas existiam, porque elas não tinham sido apresentadas antes, porque efetivamente havia algum tipo de obra não licenciada que tinha tido lugar. Portanto, eu aconselharia-te a perguntar sempre pelas plantas e se disserem que elas não existem, assegura-te que elas não existem mesmo. Finalmente, se o imóvel estiver arrendado, é muito importante que tu peças o contrato de arrendamento, porque quando tu compras um imóvel arrendado, tu estás a aceitar as condições desse arrendamento. Para além de aceitar as condições do arrendamento e de pedires o contrato que está em vigor, é também importante perceberes, porque há pessoas que não o fazem, se o contrato está registado nas finanças. Deves pedir a modelo 2 do imposto de selo. A modelo 2 é um formulário que é preenchido pelas finanças ou pelo proprietário e depois selado e enviado de volta oficialmente pelas finanças, onde fica registado o contrato de arrendamento. Quando se faz isso, o proprietário tem de pagar 10% do valor da renda, que é o imposto de selo sobre essa tal modelo 2, sobre o registro do contrato de arrendamento, e isso significa que o contrato foi registado nas finanças. Não o facto da pessoa pagar ou não o imposto de selo, porque se não pagar fica com uma dívida às finanças, mas o contrato a ser registado nas finanças ou não tem que ver com a existência desta modelo 2 do imposto de selo. Pode ser ainda os próprios recibos da autoridade tributária que o proprietário passa no portal das finanças, porque se o contrato está registado no portal das finanças, ou seja, se o proprietário te puder apresentar recibos passados no portal das finanças, que vês perfeitamente que são da autoridade tributária, até o cabeçalho da autoridade tributária, os dados do senhorio, os dados do inquilino, da renda, etc., é porque o contrato está registado. E na escritura também é importante que tu recebas as chaves do imóvel. Portanto, pedes estes documentos todos. Quando chegas à própria escritura, todos os originais devem ser apresentados, devem ser dados a ti como comprador, ou tu como vendedor deves dá-los ao comprador, para além das chaves de acesso ao prédio, ao imóvel, à arrecadação, à garagem se houver, etc. A licença de utilização existe para prédios que foram construídos depois de 1951. Muitas vezes vão-te dizer, no caso de prédios mais antigos, não há licença de utilização. Quer isso dizer que tu não podes pedir nenhum tipo de documento? Podes e deves. Quando não há licença de utilização, deve haver pelo menos aquilo que se chama uma certidão negativa da Câmara que te diz que a construção é legal. O facto de não haver licença de utilização era porque não existia na altura, mas não deixa de haver um registro de que o edifício, o imóvel, foi construído de forma legal, consoante as regras que vigoravam na altura em que foi feito. Portanto, esta é uma certidão negativa. Como disse, é muito comum isto acontecer em imóveis mais antigos. Não vai acontecer num imóvel novo. No imóvel novo, deves pedir a licença de utilização, que também pode figurar no registro, na caderneta predial da Conservatória. Vou-te deixar aqui ainda no final uma pequena lista de todos os documentos que tu precisas para uma escritura de compra e venda de um imóvel. E quando fores para a escritura de compra e venda, também deves estar preparado para pagar o IMT, Imposto Municipal sobre Transações, e o IS, Imposto de Selo, para além dos próprios gastos da escritura. Os gastos da escritura oscilam muito consoante o tipo da escritura, se é uma escritura de compra e venda, se é uma escritura de propriedade horizontal, mas os valores não oscilam muito para além de um mínimo de 500 euros e um máximo de 1000 euros. Mais abaixo, mais acima, mas estes são os valores que eu tenho visto a ser praticados em diferentes notários e solicitadores.
Quanto ao imposto de selo e ao IMT, hoje em dia eles já são pagos por multibanco, portanto vai ser-te apresentada uma referência, normalmente a imobiliária com quem faz o negócio consegue fazer através do portal das finanças a emissão da guia de pagamento destes dois impostos que tu tens de pagar no momento da escritura. E temos também a questão do direito de preferência. O direito de preferência é um direito que têm algumas pessoas proprietárias consoante o tipo de imóvel. Neste tipo de imóvel que estamos a falar, ou seja, um apartamento, não é de esperar que o direito de preferência possa ser exercido por um vizinho. Não se trata disto. No entanto, se o apartamento estiver alugado já há um tempo em determinadas condições, o inquilino pode sim exercer o direito de preferência e algumas câmaras, como por exemplo a Câmara Municipal de Lisboa, têm sempre direito de preferência na compra de imóveis. E o direito de preferência quer dizer que o negócio pode ser celebrado por outra pessoa em vez de ti, a pessoa que exerce o direito de preferência em quaisquer condições? Não. Quer dizer que as condições que tu acordaste como vendedor ou como comprador são publicadas e todas as entidades, neste caso, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, que têm o direito a exercer o direito de preferência, tomam conhecimento através da publicação oficial de que vai ser feita uma venda com estas condições, preço X até à data X, e se quiser exercer o direito de preferência tem de respeitar integralmente as condições que tu acordaste. Portanto, não pode vir a Câmara ou um inquilino dizer sim, eu quero comprar este imóvel porque tenho direito de preferência, mas o preço que eu ofereço é X em vez daquele que estava estabelecido, ou o prazo que eu quero estipular para a escritura é X em vez daquele que estava estabelecido. Portanto, para exercer o direito de preferência, têm de respeitar integralmente todas as condições que foram acordadas, e estas condições são normalmente acordadas, como vais ver aqui no vídeo, no CPCV, e depois são transferidas para a escritura, que é o documento final. Se tiveres dúvidas sobre isto, escreve nos comentários e não te esqueças de subscrever para ires recebendo notificações sobre novos vídeos, principalmente agora que não sei exatamente qual a regularidade com a qual vou poder publicar. E, mais uma vez, se tiveres perguntas, escreve e eu respondo assim que puder. Boas escrituras!